Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer uma vela botânica, tá bom? Essa vela botânica que nós vamos fazer é uma outra técnica totalmente diferente do que a gente já fez aqui. Então, ó, já adianta o seu likezão que eu tenho certeza que você vai amar. Para você que caiu de gaiato aqui no canal, não sabe o que tá rolando, a gente vai fazer essa vela lindíssima com flores amarela, tá? A escolha da minha cliente amada Glória Octaviano. Ai, que nome mais chique, né, gente? Octaviano. Glorinha, espero que você goste, tá bom? Então, ó, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho e deixar os seus comentários aí para falar pra gente o que você quer ver aqui no canal, se você tá gostando do canal, tá? Quero agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quiser ser um apoiador aqui do nosso canal, ó, a gente sempre deixa a chave Pix aqui, tá bom? Para você dar aquela força pra firma aí também. E a gente vai usar muito produto da Baobá aqui hoje. A gente deixa aqui, ó, tá vendo aqui? Você tem aqui uns 5% de desconto com o nosso cupom. Se você tá vendo esse vídeo e já passou o mês de abril, chama lá nas redes sociais que a gente vai atualizar o cupom para você, e as nossas redes sociais ficam todas aqui. E lembrando que a nossa receitinha agora fica lá no final, tá bom? Já prepara pro print, que tudo que a gente vai utilizar aqui hoje, a gente deixa a receitinha lá tudo certinho, a Lê deixa tudo escritinho lá para vocês, para não ter erro, tá bom? Agora chega de TTT, bora pros materiais que hoje tá top demais. Olha o que nós temos aqui na nossa mesa. Olha que lindo esse colorido. Vou fazer essa vela com muito amor e carinho para minha amiga Glória, tá? Glorinha, um beijo para você. Obrigado por confiar em mim para fazer essa vela para você, tá? Então aqui, ó, o que nós vamos precisar? Eu vou utilizar um papel higiênico para a gente fazer a nossa base central, que é a nossa vela piloto, tá? Então aqui a gente vai utilizar um rolinho de papel higiênico, mas aqui a nossa outra forma nada mais é que o cano PVC, depois eu vou passar a medida para vocês, tá? E aí a gente vai utilizar a nossa base Wax Melt da Baobá. Tá aqui, tá vendo que tá vazio? Já coloquei aqui, comecei a derreter depois que a gente viu que o microfone não estava ligado, já virou rotina, né? Então eu comecei a derreter e paramos tudo aqui para começar. Então aqui tem 100 gramas, tá? Mas fica de olho que no final do vídeo a gente vai deixar aí para vocês todas as quantidades. Aqui, ó, vou utilizar a cera Ecomix da Baobá, tá? A gente vai utilizar a cera Ecomix. Porque uma dica para vocês, se você quer que a sua vela queime só nessa esfera aqui que nós vamos fazer, utiliza uma cera mais macia aqui dentro e uma mais durinha para a gente fazer a parte de fora, a parte externa, tá? Garantia que ela só vai queimar onde você quer, porque você tá usando ceras diferentes. Sônia, eu não tenho ceras diferentes, eu posso fazer? Pode fazer sim, não tem problema, porque cada uma vai estar numa temperatura, então a sua vela piloto é o que vai queimar, tá bom? E não ao seu redor. Mas a gente tá fazendo aqui hoje para você também saber essa outra técnica que você pode utilizar, tá? Aqui a gente vai utilizar essência de manga. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que a gente tá tão conectada que eu peguei essa essência de manga na mão, depois liguei para ela, falei, olha, eu quero saber qual que você quer, e ela escolheu a essência de manga, que ela diz que adora manga, a fruta preferida dela. Ai, que legal essa conexão, muito top, né? Aqui, ó, a gente vai utilizar todas as flores amarelas que eu tinha aqui, que ela diz que gosta de flor amarela, então a gente vai utilizar todas essas flores aqui. Essas flores aqui, ó, eu desidrato no livro, tá? Então eu coloco lá no livro para desidratar. E essas que estão mais cheinha aqui, ó, eu coloco de cabecinha para baixo para ela ficar mais cheinha aqui, tá? E a nossa flor de calêndula, olha que linda essa flor de calêndula, gente, olha que coisa mais linda, lá da Baobá, tá? Veio para mim, o Bruno mandou para mim essa flor de calêndula, eu amei, porque vem com muita florzinha, não vem só com pétalazinhas. Olha quanta florzinha que vem, eu achei um arraso, amei.
Vou tirar elas daqui, ó. Essas daqui a gente vai usar na interna da nossa vela. E essas daqui a gente vai utilizar no topo da vela, sabe? Bem na beiradinha a gente vai colocar algumas florzinhas lá também. Então eu já deixei separadinho essas que estão maiorzinhas, tá? Aí aqui a gente vai utilizar o rolinho de papel higiênico e uma base aqui que nada mais é que uma tampinha daquelas de conserva, tá? Que a gente vai colocar aqui em cima pra gente utilizar ele como vela piloto. Pavio fino, vou explicar por que a gente vai utilizar o pavio fino. E aqui também a nossa dupla face. E a massa de calafetar, para quem não conhece, muito prazer, massa de calafetar, que ela vai ajudar super aqui não vazar nada aqui, que eu não quero que vaze nada, tá? Então a gente vai utilizar a massa de calafetar hoje e um beckerzinho pra gente fazer a nossa medida da nossa essência, tá? Ó, por que eu quero explicar para vocês por que eu vou usar um pavio fino? Por que eu quero? Hoje mesmo eu estava falando com a Sandra, né? A Sandra lá da Banho de Menina, ela fez um teste com 3 velas, todas da mesma essência e todas da mesma cera. Uma queimando de cada jeito, e ela utilizou o mesmo pavio em todas. Então, quando eu falo para vocês que eu não falo de pavio, é exatamente por isso, porque pavio é teste, sempre você vai ter que testar. Então, aqui, ó, se você olha uma vela desse tamanho, que eu vou já passar a medida para mim não ficar devendo, ó, ele tem 7,5 de largura por 9 de altura, tá? Então, ele tem 7,5 de largura por 9 de altura. Então, aqui seria o quê? Pelo menos um pavio médio, não é isso? Só que eu não quero que esse pavio não vai alcançar a borda toda, ele vai alcançar só isso aqui. Então, aqui, ele tem menos que 5. Um rolo de papel higiênico, ó, ele tem 4. Então, a gente vai utilizar nada mais, nada menos do que um pavio fino, tá? Por esse motivo eu estou usando pavio fino. Então, cada caso é um caso, tá, gente? Então, não adianta a gente se basear por nada do que a gente vê aí. Ai, eu vi o fulano fazendo uma vela e ele usou pavio tal. Usou... Não, tem que fazer teste. Tudo tem que fazer teste. Desde o início ao fim, tá? Aí aqui, ó, vou tirar todo mundo de cena e já vou fazer essa vela piloto aqui com vocês, tá? Aqui, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou colocar meu pavio aqui, que é pra gente centralizar ele aqui. Já vou colocar com dupla face, porque eu não quero que ele solte dali, tá? Então, eu venho aqui, coloco a nossa dupla face, que geralmente dá um trabalhinho pra tirar, é normal, né? Eu tô com a unha curta, então dá um trabalhinho pra tirar, é normal isso aqui, tá? Aí o povo fala que não tem paciência para ver vídeo, né, gente? Mas a gente não tem que ensinar tudo? Ou eu tenho que ensinar só a metade? Tem gente que fala, eu não tenho paciência de ver vídeo longo, não. Vai ver TikTok, já falei para vocês. Quem não tem paciência de ver vídeo, de aprender o que tem que aprender, vai ver TikTok, né? Aqui não é o lugar, não. Ó, aí aqui a gente coloca o nosso rolinho de papel higiênico. Se você quiser passar aqui o desmoldante, você pode passar, mas se não quiser, também não precisa, porque é super fácil desmoldar, tá? Muito, muito fácil. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou ver onde que tá o meu pavio. Deixa eu dar uma esticadinha aqui, pra gente ver bem o meinho. E aí, eu vou vir com a massinha de calafetar e vou colocar ela aqui em volta, ó. Vou colocar ela aqui de qualquer jeito, uma de um lado, outra do outro, só pra gente ter uma base aqui, ó. Vem, coloca a massinha, pra ficar bem redondinho. Porque senão você vai amassar também, se colocar de qualquer jeito, você acaba amassando ali, tá? Ó, pode fazer uma minhoquinha bem bonitinha aqui, ó. Coloca aqui as minhoquinhas. Depois que eu descobri a massa de calafetar, nunca mais sofri com durex e nem fita crepe, tá? Porque eu sempre sofria com durex e fita crepe, porque eu colocava, vazava tudo, depende da temperatura que você coloca, vaza muito rápido, super, tá? Então, aqui a gente vem aqui, ó, dá uma apertadinha, é só isso aqui de massinha, tá? Dá uma apertadinha aqui, ó,
para ter certeza que tá bem encostadinho aqui. Ó, pronto, já fechamos aqui, já encostou ali no rolinho e tá tudo certo, tá? Se certifica que fechou bem também, porque senão não faz milagre. E também não pode colocar aqui uma cera muito quente, tá? A gente vai colocar, porque essa cera aqui, a gente sabe que você tem que envasar ela em 45 graus e ela seca muito rápido, muito rapidinho. Aqui, ó, a gente vai vir no nosso pavio, colocar aqui um prendedor, alguma coisa assim, tá? Para ele ficar bem certinho. Aqui, vamos ver quantos graus tá, porque a gente tem que deixar ela pelo menos... Ó, ela tá com uma temperatura alta, tá? Ela tá com 65 graus aqui. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela baixar um pouquinho. Na hora que ela baixar um pouquinho, a gente vai vir aí colocar ela em 50 graus, daí pra baixo, tá? Então, hoje eu vou deixar ela só esfriar um pouquinho e eu volto com vocês pra gente só colocar a essência nela, tá? Até já. Aqui, ó, ela já tá numa temperatura de 55 graus, tá? Aí eu coloquei aqui 10 ml, porque a gente vai utilizar aqui 100 gramas, tá? Então, eu coloco 10 ml da nossa essência aqui, ó, e vou mexendo bem rápido, que é para ela se misturar totalmente aqui, tá? Então, misturou aqui, o que a gente faz aqui? Deixa ela chegar em 45 graus, para que a gente possa envasar, tá? Mas quanto mais você mexer aqui, mais ela vai misturar. E ela, essa essência, quanto mais você mexe, mais cheirosa ela vai ficar. Porque tem muita gente que fala assim, não perfumou. O que aconteceu? Às vezes você colocou, ela já virou aquele bloquinho, porque a sua cera ou parafina já tá muito fria. E ela secou ali, fez aqueles bloquinhos. Então, ela vai ficando com acúmulo de essência em determinados lugares, tá? Então, o ideal é que você coloque ela numa temperatura... Que nem aqui que a gente colocou em 50 e poucos graus. E aqui ela chegou em 45, ou seja, deu tempo de você mexer ela aqui, baixar 10 graus aqui, para você já envasar, tá bom? Aí aqui a gente vem e coloca ela aqui dentro com cuidadinho, porque a gente tem uma pequena beiradinha aqui, né? Pra gente colocar a nossa cera aqui, ó. Eu não vou encher ela até em cima, porque ele é exatamente do tamanho da minha forma. Então, eu quero que ele fique um pouco mais baixo, para ele não aparecer lá no topo, tá? Pensando que essa cera aqui, ela tem zero afundamento praticamente, tá, gente? Não tem nada de afundamento. Então, aqui você não tem que ficar repondo a sua cera. Então, aqui, ó, você colocou... é daquela altura que ele vai ficar, tá? Então, aqui, ó, por que eu tô levando em consideração, ó, se você colocar a outra forma aqui, elas são exatamente do mesmo tamanho. Mas aqui, primeiro, a gente vai ter que fazer um fundo aqui, que é a nossa base, né? Então, a gente vai ter que fazer um fundo aqui, então ela vai subir um pouquinho. Aí, quando a gente colocar ela aqui, eu quero que ela fique um pouquinho para baixo. Por que eu quero que ela fique com um pouquinho para baixo? Para não aparecer a marca aqui da nossa vela piloto. Porque às vezes ela fica marca aqui, tá? Quando ela é exatamente do tamanho da forma, como a gente está usando ceras diferentes aqui, então ela pode ficar com a marca. Então a gente está fazendo ela um pouquinho mais baixa para que isso não ocorra, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos deixar ela esfriar. Olha que eu falei para vocês da massa de calafetar, tá vendo, ó? Não saiu nada, 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 gente. Massa de calafetar é vida para quem faz vela, tá? Principalmente em formas improvisadas, como a gente vai fazer aqui. Porque ela não vaza, não vaza. Mesmo que eu coloque uma parafina um pouco mais quente, que já ocorreu de fazer uma luminária, por exemplo, que quando a gente faz luminária, você precisa de uma temperatura um pouco mais alta, ainda assim a gente não teve esse problema, tá? Então, massa de calafetar é vida, tá bom? Então, aqui que a gente vai fazer, nós vamos deixar ela esfriar, solidificar totalmente, para que aí a gente venha e faça o outro processo, que é a parte de fora, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Voltamos aqui, e aí nós vamos passar o desmoldante agora nessa forma, tá? Ó,
A gente passa desmoldante nela toda. Por que que eu passo desmoldante? Ela é fácil também de retirar, mas o desmoldante, ele ajuda muito na hora da retirada da velinha daqui de dentro, tá? Então, eu sempre passo desmoldante aqui para me ajudar. E aí, você passa em toda a superfície, toda a lateral, perdão, e no fundinho também, tá? Que a gente vai fazer um fundo nela aqui agora, para que a gente possa colocar, né? Ela vai ter que ter um fundo aqui, né? Já que a gente fez a vela piloto separada dela e ela não é uma forma preparada para isso, então a gente vai ter que fazer em partes. E aqui, ó, tá vendo? Eu tô usando a vaselina sólida. Todo mundo me pergunta qual é o desmoldante. Eu uso vaselina sólida porque eu acho que ela desmolda melhor, tá? Pra mim. E aí eu vou desmoldar aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Olha aqui. Olha que legal. Tá vendo que a gente colocou aqui, ó, a dupla face, tá vendo, ó? Mas ela desgruda, se você fizer uma forcinha, ela desgruda. E olha aqui, você pode reutilizar essa massinha aqui, tá? Não joga fora, você pode reutilizar. Faz de novo a cobrinha, ó. Eu faço de novo a cobrinha e volto ela lá na embalagem, ó. Venho aqui, guardo ela de novo, como se nada tivesse acontecido. Guardo ela aqui, ó, no papelzinho e deixo ela lá. E quando eu precisar novamente, eu venho e pego ela, tá? Essa vela tá morna, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ela está morna. Deixa eu tirar até aqui a nossa cera daqui, que eu já deixei derretidinha. E aí, como que a gente faz? Ó, que eu falei pra você que não precisa o desmoldante, porque ele é muito fácil de te retirar. Eu venho aqui, ó, corto aqui na beiradinha e eu vou mostrar pra vocês, quando eu falo pra vocês que essa cera, ela é praticamente zero afundamento, que é realmente, tá, gente? Eu falo pra vocês que eu falo do que eu confio. E olha aqui, eu mostro pra vocês também, ó. Olha como é fácil de retirar, que eu falei pra vocês que eu não passaria o desmoldante, que é super fácil de retirar, ó. O rolo de papel higiênico, gente, vou falar pra vocês que é o melhor pra você fazer a sua vela piloto, é o rolinho de papel higiênico. E olha aqui, ó. Vou até virar ela de lado. Dá pra ver? Vou virar ela de lado pra vocês verem, ó. Zero afundamento, olha aqui. Que eu falo pra vocês, tá? É muito, muito legal. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o fundo agora da nossa parte aqui de baixo. Eu já derreti a nossa Cerecomix. Ela tá em 68 graus, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? A gente vai dar uma mexidona para que essa temperatura baixe mais um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? E aqui, ó, tá vendo que eu já tô colocando a mão na panela? Então, já tá numa temperatura que eu consigo colocar a mão na panela, mas ainda tenho que baixar mais um pouquinho pra gente colocar aqui a nossa essência. Já deixei separado aqui 20 ml da essência de manga da Baobá. Já mostrei pra vocês, ó. Já usei meu vidrinho todo, tá? Então, aqui tem 20, a gente usou 10 ml lá na nossa vela piloto. E aqui a gente vai utilizar 20 ml, porque é a parte de fora. Se você quiser deixar essa parte de fora sem perfume, tudo bem, tá? Ah, eu vou fazer ela... Sônia, tem problema deixar sem perfume? Por que eu digo para vocês que não? Porque essa parte de fora não vai sofrer a queima, tá? Ela não sofre a queima. Então, você não tem esse problema de repente, não perfumar, porque o que vai perfumar é a nossa vela piloto, tá? Então, aqui, ó, a gente dá uma mexidona. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o fundo sem a essência, porque eu derreti ela toda. Eu não ia derreter só a parte do fundo. Então, eu derreti ela toda. Então, o que a gente vai fazer? Vou deixar ela baixar só um pouquinho a temperatura e vou fazer o fundo. Porque a gente ainda tem que deixar esse fundo solidificar um pouquinho para a gente colocar a nossa vela piloto. E eu não vou perfumar o fundo dela, tá? Isso aí não faz diferença alguma. É aquilo que eu falei, não faz diferença. Sônia, eu quero perfumar, eu não quero fazer do jeito que você fez. Ok, faça do jeito que você achar melhor. Porque a vela é sua, você faz como você quiser, tá bom? Não tem problema nenhum se você também não perfumar ela aqui no fundo, ou se você perfumar também não vai fazer diferença alguma. Aí, o que você faz?
Se você quiser perfumar tudo, você pode colocar a essência aqui agora, mexer e tal. E depois, na hora que você reaquecer ela mais um pouquinho, você colocar um pouquinho mais de essência para ela ficar mais perfumada, tá? Vamos ver quantos graus ela tá, pra gente só colocar ela ali. Ela tá em 63 graus. Eu vou deixar ela baixar só um pouquinho, gente, e volto aqui com vocês pra gente colocar o fundo dela ali, tá? Eu quero mostrar, vou deixar ela baixar em 45 graus pra gente colocar ela na temperatura certinha aqui pra vocês verem, tá? Até já. Voltamos aqui, ó, ela tá quase solidificando, ó. Vou jogar ela lá no fundinho pra gente fazer só o fundo dela, tá? Eu não vou deixar um fundo muito grosso, porque eu sinceramente não gosto, não. Eu vou fazer só o fundo aqui, só pra gente apoiar a nossa vela piloto e para que a gente possa ter esse fundo completinho. Tem gente que faz ao contrário, tá? Eu gosto de fazer assim porque o fundo ele fica solidificado certinho. Então eu não gosto de fazer ele muito grosso para não ficar muito longe do nosso pavio, tá? E aí o pavio vai ir ali, aqui na nossa vela piloto e vai encostadinho ali naquele fundinho. Então aqui que eu vou fazer? Vou deixar solidificar agora totalmente e volto pra gente colocar a nossa vela piloto e começar o processo, tá? Até já. Aqui ela já derreteu e já tá numa temperatura baixando, tá? Aí a gente vai colocar a nossa essência e vamos mexer. Porque como essa daqui é uma Eco Mix, a gente pode até temperar ela um pouquinho mais, com a temperatura um pouquinho mais alta, tá? Porque eu não posso deixar ela baixar a 45 graus aqui agora, porque senão as nossas flores, a gente não tem o tempo de colocar as nossas flores, tá vendo que ela já tá numa temperatura baixa, porque ela já deu uma empelotada aqui, ó. Então aqui, ó, a gente mexe bastante. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, essa nossa cera da Baobá, ela precisa ser mexido bastante, tá? Porque ela vem uma mistura de cera de soja com parafina de petróleo, que é essa mistura da Ecomix, tá? Então ela tem que ser misturada, senão ela pode ficar depois, se você não misturar bem, ela fica evidente a cera de soja, porque realmente é a mistura certinha, tá? A proporção certinha. Então, fique atento nisso, mexe bastante ela, para que você não tenha aí essa sobressalência da cera de soja, tá bom? Então, mexe bem primeiro pra gente misturar toda a nossa essência, né? E depois por esse motivo que eu te falei aí, tá? Aí aqui, ó, tá vendo que ela já tá começando a esfriar? Então a gente já vai começar a colocar nossas flores. Aqui, ó, já coloquei a velinha piloto, tá vendo? Ó, o fundinho já tá sequinho, a gente vem e coloca a nossa velinha piloto. Se você quiser, por exemplo, ó, aqui que a gente vai colocar algumas flores mais lisas, o que que eu faço? Ó, eu dou um pingo aqui, ó, tá vendo? Dou uma melecada aqui de cera e venho e coloco ela aqui, ó, para ela grudar um pouco nessa cera e dou uma apertada, ó, tá vendo? Ela vai dar uma grudada aqui, ó. Aí a gente pode fazer isso com as folhas e flores que são mais fininhas. Pode até passar ela aqui na cera, ó, e fazer isso aqui, tá? Uma mais para baixo, outra mais para cima e vai apertando com o dedinho ali. Porque eu quero essa nuance delas aqui, ó, bem tipo, ó, metade aqui, metade lá. Então venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Ponho aqui mais algumas, ó. Venho e coloco ela aqui. Pode até deixar uma pontinha para fora, tá? Que é um charme, tá bom? Não se preocupe com a cera que fica mais para fora, não se preocupe com isso, que depois a gente vai tirar com o soprador esse excesso que ficar, tá? Ó, venho e grudo ela aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, tá vendo? Lá embaixão, ó, não sei se dá pra ver, mas lá embaixão, ó, a gente tá grudadinha ali. Porque isso daqui vai auxiliar você a colocar as suas flores vendo para onde elas vão, tá? Isso vai auxiliar. Eu quero colocar essas daqui agora, ó. Então, eu venho aqui e coloco elas aqui, ó. A gente vai sobrepondo ali, ó. O dedinho mesmo, tá? A gente vem aqui, dá uma melecadinha nela aqui, ó, uma chuchadinha.
como eu sempre falo, dá uma chuchadinha e coloca ela lá. E vai fazendo isso, tá? E aí depois a gente vai vir, vai colocar mais, porque aqui, o que a gente tá fazendo aqui, ó? Eu tô deixando ela em evidência, essas florzinhas em evidência, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu vou deixar ela em evidência, porque aí a gente tem que jogar menos o soprador para elas aparecerem, tá? Então a gente faz isso aqui, para essas daqui ficarem mais evidentes aí na hora que a gente for passar o soprador, tá bom? E aí, aqui, eu quero colocar as de calêndula, que ela não pode faltar. Então, vou vir aqui e vou colocar as de calêndula. Ó, ela já tá solidificando bastante. Vou vir aqui, ó, vou chuchar ela aqui, bem bonitinha. Quando a gente faz esse sistema e a gente joga o soprador aqui, ela aparece bem rapidinho. Você não vai ter que aprofundar muito o soprador, tá? Para que as flores apareçam. Quando a gente faz esse sistema aqui, ó, que a gente tá fazendo, tá? Ó, vem, escolhe as mais lindas que tiverem, porque a minha cliente merece as mais lindas que tem nessa vida, né, Glorinha, sua linda? Ó, aqui, ó, a gente vem, dá uma chuchadinha, pronto, as nossas calêndulas já estão grudadas. E é claro que a gente vai ficando com a mãozinha melecada, tá? Quanto a isso, não tem problema algum. E aí, agora a gente quer colocar as partezinhas verdes. Deixa eu colocar mais uma florzinha amarela lá no fundo, porque ficou meio vazio com relação a essa florzinha amarela aqui, ó. Vou colocar ela no intervalo das outras. Gente, isso aqui é um trabalho que eu acho importante passar para vocês, tá? Eu acho muito importante, mas se você não quiser ver, não tem problema, é só pular, tá? Passa o vídeo para frente aí que você não vai ver nada disso aqui. Mas se você acha importante, veja. Eu acho importante você ver, mas se você não acha importante, também não tem problema, a amizade é a mesma, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar as folhas. Eu separei umas folhas grandes aqui, mas eu não vou colocar elas grandes não, tá? Vou colocar essas daqui, ó. Deixa eu cortar. Cortar aqui no bico, viu, gente? Porque, ó, tô cortando no bico aqui. Porque eu tinha que ter deixado ela cortadinha já. Deixa eu vir com outro palito. Deixa eu pegar outro palito aqui pra me auxiliar. Ó. Vem mais uma folhinha lá embaixo. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu pôr ela aqui pra cortar. Porque eu deveria ter cortado já, mas não cortei, então é sobre isso. Ó, vou colocar ela lá no fundão. Vem com o meu palito, ó. E gruda ela ali. Pronto, aqui. O Ale falou que eu tô fora do foco. Mas faz parte. Tá vendo que já tá solidificando? Depois eu bato um soprador aqui, tá? Não tem problema nenhum não, a gente requenta ela bem rapidinho, não vai perder essência, fica tudo certinho. Ó, essa daqui tá muito grande também, mas eu corto ela aqui com o dedinho e vou colocando ela lá. Eu quero que ela apareça também, todo mundo, quero que todo mundo apareça. Quero que ninguém fique pra trás, quero que todo mundo apareça aqui. Ó. E aí eu vou com o palitinho, apertando ela ali. E eu acho que foi todo mundo, né, gente? Só essa folhona aqui que eu não vou pôr, porque eu acho ela muito gorda. Que ela não vai aparecer, eu acho, ali, sabe? Eu acho que ela vai ficar meio desproporcional. Deixa eu cortar mais umas folhinhas dessa de avenca. Aí, a montagem fica a critério de vocês, tá? Vocês é que sabem a forma que vocês querem fazer, como quer fazer. Isso aí é você que vai escolher, tá? Aqui eu tô dando uma sugestão para vocês. Aqui tem um intervalo entre as duas florzinhas, então eu vou colocar aqui, ó, umas folhinhas, tá? Entre um intervalo e outro. Aperta bem para ela aparecer na hora que a gente... Eu vou colocar aqui também umas florzinhas e vou colocar mais um pouquinho aqui em cima, ó. Mais umas películas mais finas, que é para você não ter que chegar muito com o soprador aqui, tá? Aí vou colocar uma virada para cima
Pra ela ficar meio pra fora, tá? Ó. Vou chuchar aqui. Essa aqui já tá meio que saindo aqui, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Faz meleca? Faz, mas vale a pena. O resultado vale a pena. Da melequinha que faz. Pronto. Colocamos todo mundo lá. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz algumas velas dessa forma aqui. Mas com essa técnica não, tá? Então, cada momento que a gente faz, cada vez que a gente tenta trazer técnicas diferentes para vocês terem conhecimento de outras técnicas que a gente tem disponível, tá? Então nunca é demais. O que a gente dá aqui de graça para vocês, gente, é uma aula. E sempre trazendo técnicas legais, tá? Então, vamos agradecer, né? Até tem uma inscrita agora que a gente estava vendo o comentário agora aqui. E falou que pediu para Deus um caminho. Esse não é o primeiro testemunho que eu recebo essa semana. Que ela pediu para Deus um caminho e Deus colocou o nosso vídeo no caminho dela. Gente, eu me encho de felicidade, de alegria quando eu escuto uma coisa dessa, sabia? Porque Deus tem usado muito a minha vida para abençoar. Por incrível que pareça, a gente não sabe o quanto a gente alcança, mas a gente abençoa a vida de muita gente, sabe? Com conhecimento, com carinho que a gente passa aqui para vocês, porque tudo isso aqui é carinho, gente. Tudo isso aqui que a gente faz é amor, é carinho, é respeito por vocês, tá? Então, vamos valorizar, né? Vamos ser felizes, vamos dar glória, né? Pelo que a gente tem. Ó, aqui eu dei uma requentadinha na nossa essência, na nossa cera, tá? Aí aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos completar aqui com parafina, com a nossa Ecomix, tá? Que a gente tá utilizando aqui hoje. Aqui eu já mexi, já tá com essência. A gente deu uma requentadinha, mas muito rápido, não foi tão rápido assim, muito tempo para perder a essência, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai completar. Vai vir aqui, ó, pode jogar por cima dessa velinha aqui, ó, para não abalar quem tá ali nas beiradinhas, tá? A gente joga aqui por cima. Ó. Deixa eu jogar um pouco mais desse lado aqui também. E aí a gente vai subir ela até cobrir nossa vela piloto, ó. Pronto. Tá vendo que cobriu a vela piloto? E aí é isso aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar ela solidificar um pouco, pra gente vir e colocar aquelas outras que estão ali, tá? Porque tem outras ali esperando para entrar aqui também. Vou colocar o pauzinho aqui, ó, esse palitinho aqui, ó. Então, aquelas outras aqui que a gente separou para pôr na borda, também vão vir aqui, tá? Bem nesse cantinho, bem nessa bordinha. Então, eu vou esperar ela solidificar só mais um pouquinho e vou voltar pra gente colocar essas da borda, porque eu quero dar um charme aqui. Essa vela vai ficar lindíssima, gente, ó. Não sai daí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Até já. Voltamos aqui, ó. Ela já tá começando a solidificar, tá vendo, ó? Então, a gente já vem aqui, ó, com as nossas florzinhas e já vai espetando as florzinhas, tá? Na borda toda ou só na metade, conforme você queira, tá bom? Aí você que decide como você vai querer, se você vai querer na borda toda, se você vai querer só na metade, enfim, da forma que você quiser, tá? Aqui, ó, vou colocando por partes, bem na bordinha, da forma que você achar que fica legal. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo essas florzinhas aqui, ó, eu acho elas bem lindinhas. Tem a sempre viva também, ó. Eu vou tentar tirar isso aqui, porque o pavio, ele tá caindo ainda. Mas eu quero colocar aqui e não quero que ele me atrapalhe. Tudo ao mesmo tempo, ó. Agora acho que ele parou. Aí aqui, ó, vocês vão dando o truque que vocês querem, tá? Da forma que vocês querem e vai colocando as florzinhas, ó.
essa parte das florzinhas, você vai escolher, tá bom? Se você quer colocar flor do mesmo tema, se você quer colocar de outras cores, existe isso? Ó, tá vendo que aqui, ó, como tinha folhinha, eu coloquei folhinha também aqui em cima, tá? Depois aqui, ó, tá vendo que tá ficando marcado? Porque toda hora o pavio tá caindo. Depois a gente vem com o soprador e acerta aqui essa parte, tá bom? Ó, vem, vai espetando. E eu acho que tá ficando tão linda, tão com cara de rica. Glorinha, ó, com cara de rica pra você, amor. Você merece, tá bom? Olha que coisa mais rica que tá ficando isso aqui, ó. Vem, coloca as florzinhas bem vivas e bem lindas. Olha que arraso que tá ficando essa vela. Esses mosquitinhos eu ia colocar, tá vendo? Esses mosquitinhos aqui, mas eu acho que não vai ficar legal. Então eu vou colocar só essas florzinhas aqui que eu acho que fica bem linda. E aí, ó, a decoração fica por sua conta, por conta do freguês, por conta do seu cliente. A escolha é de vocês, tá? Sempre junto com o seu cliente. Fazendo a escolha que ele quer também, tá? Porque não importa só o que a gente gosta, só o que a gente quer. O que importa aqui é o seu cliente, tá? Como ele gosta, como ele quer, porque a opinião do seu cliente aqui é muito importante, tá? Olha que lindo que tá ficando! Ai, que arraso, gente! Que cara de rica que tá ficando essa vela! Nossa, eu tô apaixonada nessa vela. Vou falar para vocês que é uma das mais lindas que eu já fiz. Com todas essas florezinhas. Ai, que arraso. Eu tô amando, amando de verdade. Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Vou só terminar de colocar essas florezinhas aqui. E aí a gente vai deixar ela solidificar. E aí eu volto pra gente tirar ela da forma, tá bom? E dar aquele truque final que a gente gosta de que ela apareça todas as florzinhas lá de fora, tá? Então vou só deixar ela solidificar e aí eu volto, geralmente de um dia para o outro, tá? Eu gosto de deixar ela de um dia para o outro, então aí eu volto depois só para mostrar para vocês o resultado, tá? Até já. Voltamos no outro dia, tá? A gente tá fazendo isso aqui já no outro dia. E aqui, ó, eu tirei toda aquela... Lembra que tinha um durex largo aqui? A gente tirou o durex largo. Eu sempre deixo essa partezinha que é um papelão, tá? Isso aqui não é nada de incrível, é só um papelão que tem aqui embaixo, que eu deixo sempre grudadinho com essa fita aqui, ó, porque eu sempre reaproveito ele, tá? Então aí a gente vem aqui, ó, como é fácil tirar. Dá uma forçadinha, é claro, ó. Aperta por baixo, tá vendo, ó? Com o dedinho aqui embaixo, você vai subindo a vela aqui, ó. E vai segurando ela aqui em cima. Deixa eu apertar por baixo. Deixa eu baixar aqui mais, senão vocês não vão ver. Apertando por baixo e forçando em cima. Tem que fazer uma forcinha? Tem que fazer uma forcinha, sempre, né? Normal. Mesmo que a gente passe desmoldante, essa forcinha a gente tem que fazer, tá? Olha aqui, que linda, nasceu essa lindeza aqui, olha que incrível que fica. Aí aqui é o seguinte, se você quiser deixar assim, do jeitinho que tá tudo certo. É só tirar aqui, ó, as imperfeições, passa com estilete aqui, ó, tira as imperfeições dela, o cheiro tá maravilhoso, gente, de manga. Aí, Glorinha, o nosso cheirinho que você mais gosta, que é esse cheirinho de manga. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar o soprador, porque eu particularmente gosto muito de passar o soprador, mas se você não quiser, aqui ela já está maravilhosa, tá? Então o que eu faço? Ó, coloco minha panelinha, 2 palitinhos. O ideal aqui, gente, é que vocês tenham... Acho que nós vamos baixar a câmera aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. O ideal aqui é você ter uma telinha de metal, tá? Uma telinha de metal aqui na sua panelinha ou numa forma de bolo, de pão, uma forma mais baixa, tá? E uma telinha. Mas como eu não tenho, vou fazer com o que eu tenho, que é essa panelinha e os nossos 2 palitos de sempre, tá? Então a gente vai só baixar a câmera aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem a gente passar o soprador, tá bom? Até já. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos desbastar ela. Se vocês, como eu falei, se não quiser, pode dar o acabamento final aqui e parar aqui. Mas como eu quero que essa florzinha que tá aqui embaixo
fique mais evidente, então vou passar o soprador, vai fazer um barulhinho, tá bom? Aqui pra mim tá ótimo. Eu não vou passar muito porque eu não quero essas flores muito evidentes. Tá vendo que aqui, ó, até saiu um pedacinho, porque ela fica muito evidente. Deixa eu pegar uma tesoura pra cortar com a tesoura, né? Ó, tá? A gente vai vir aqui, ó, vou cortar esse pedacinho. E essas daqui, ó, a gente vem aqui, só passa, aproveita que tá quente ainda, dá uma apertadinha aqui pra ela grudar. E aqui embaixo eu vou fazer o acabamento final. Qual é o acabamento final aqui? Eu pego aqui, eu vou ver se ela tá morna. Pronto. Aqui a gente tira os palitinhos. E aqui a gente tanto pode vir agora aqui só com o dedinho e fazer isso aqui, ó, pro acabamento final. Ou com o estilete também, tá? Pode tirar com o estilete aqui, ó, pra dar esse acabamentozinho aqui embaixo, tá? Pra mim aqui já tá ótimo, eu não vou passar muito soprador porque as flores ficaram bem evidentes aqui pra mim, tá? Mas se você quiser passar mais o soprador, aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou só limpar minha bagunça aqui e eu volto pra gente finalizar, tá bom? Até já. Nós vamos fazer o que aqui agora? Eu sempre coloco, quando a gente vai fazer a entrega, uma tagzinha de segurança. Essa tagzinha sempre tem que ir com o cliente, tá? Nunca deixar de colocar a tag de segurança. É mais fácil você não colocar a sua tag do que deixar de colocar a tag de segurança, que é muito importante. Então, aqui a gente fez a impressão no papel pardo, tá? A impressão que a gente utiliza sempre no papel pardo. Aí eu passo a colinha aqui, ó. Porque a minha etiqueta ela não é adesiva, então eu coloco aqui uma goma de cola aqui no meio e aí eu puxo para as pontas essa colinha, porque é muito importante que as pontas também fiquem bem coladinha, bem certinho, tá bom? Então a gente vai puxando essa cola aqui para as pontas, vai girando assim, ó, e vai passando ela nas pontas aqui, tá? E aí a gente vem e cola aqui, ó, no fundo da nossa vela, ó. Ao contrário de que todo mundo pensa que ela vai desgrudar, não desgruda, tá? Ó, eu venho e coloco ela aqui, essa tagzinha. E aí, eu quero colocar uma etiqueta também. E aqui, conversando com a Lê, a gente chegou na seguinte coisa. Nós vamos colocar uma etiqueta que a gente nunca fez. A gente fez ó, presta atenção no papel que a gente usou. A gente usou papel vegetal para fazer essa etiqueta aqui, ó, tá? Uma etiqueta bem compridinha, porque eu quero passar essa etiqueta em volta da vela toda, tá? Assim, ó, desse jeito aqui. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei dupla face em cada uma das pontas, aqui e aqui. E aí eu vou tirar a dupla face, ó. Vou tirar a dupla face, vocês não vão ver, mas eu tô tirando a dupla face aqui, que eu já deixei no jeito, para que eu possa só fazer isso aqui com vocês, essa colagem. Então aí, ó, o que que eu faço? Eu vou virar ela pra cá, pra eu ver que eu quero deixar ela do lado mais lindo que ela tá, que eu escolhi o lado mais lindo pra gente colocar, e aí eu viro pra vocês, tá? Então aqui, ó, eu coloquei Bela Vela Sônia Medeiros, aroma manga, que é o aroma escolhido pela nossa Glória Octaviano, essa maravilhosa, ó. Aí eu grudo aqui e venho aqui, ó, bem certinho e grudo aqui, ó. Eu escolho bem certinho aqui, ó, pra ficar ela bem alinhada aqui e coloco aqui, tá? E aí, ó, vou mostrar pra vocês como ficou com essa lindeza dessa etiqueta. Ai, que rica! Não ficou com cara de gringa essa vela? Ficou muito com cara de gringa. E a gente fez aqui, ó, uma mini etiquetinha também, aqui,
essa mini etiquetinha pra gente colocar no pavio, tá? Então aqui, ó, agora a gente vem, coloca, aqui a gente fez um furinho, coloca essa mini etiquetinha, bem linda, virada aqui pra frente, né, para o cliente ver certinho como que ficou. E aí eu vou cortar o pavio aqui, ó, e vou enrolar. Vou enrolar esse pavio hoje, tá? Sugestão do Alê, vou enrolar, tá? Glorinha, se você não gostar, você vai falar pro Alê, tá? Que você não gosta de pavio assim. Mas foi a escolha do Alê, tá bom? Da gente enrolar ela aqui, ó. Olha que linda, que cara de rica que ficou, meu Deus do céu. Fala pra mim o que você achou dessa vela da Glória. Eu amei fazer essa vela aqui para essa mulher especial, maravilhosa, que é a Glória Ottaviano. Glorinha, eu espero muito que você tenha gostado. Vai chegar para você já já, tá bom? Que a gente vai postar o quanto antes para chegar aí para você. Eu espero que você goste, porque eu amei fazer essa vela para você. Eu amei o perfume, porque eu tava louca por usar essa essência de manga, tá bom? Até já! E aí, o que você achou dessa lindeza? Eu tô com ela aqui, ó. Vou colocar aqui em cima para vocês ficarem olhando. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tirei foto, tá? Já postei as fotos já. Maravilhosa. Eu amei fazer essa vela com cara de rica, que essa vela que ficou com cara de gringa, gente. Deixa aí nos comentários. Fala pra mim se você não achou realmente que essa vela ficou com cara de gringa. Sabe aquelas velas que a gente vê lá da China, que a gente fica louca pra fazer? Essa vela ficou com cara de gringa, tá? Então deixa o seu likezão aí. Se você não chegou até aqui e não deixou o like, deixa o likezão aí para fortalecer a firma. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque a gente sempre traz novidades aqui. São 3 vídeos por semana que a gente faz, tá? E eu quero mandar um beijo super especial, é claro, para Glorinha Ottaviano, que é esse nome chique no último. Eu quero muito agradecer, tá, Glorinha, por você ter feito esse pedido para mim, me desafiado, né, com esse pedido aqui, com uma essência de manga, que eu amei, estava louca para usar essa essência. E tá um cheiro aqui, gente, de manga, sabe aquela manga madura que dá água na boca? Então a gente usou essa essência aqui hoje, a pedido da nossa cliente maravilhosa, Glória Ottaviano, tá bom? Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima. Pra gente Ô, benção, Jesus!